Olá pessoal, a gente vai mostrar hoje como fazer uma planilha para sortear nomes e prêmios. É um sorteador para você usar aí nas suas redes sociais, para você usar numa brincadeira entre amigos, enfim, para o que você quiser. Então vamos lá. O sorteador usa o mesmo critério que foi usado no gerador de senhas. Então nós temos aqui o nosso banco de dados. Na coluna C, nós vamos criar uma lista com os nomes que serão sorteados. No caso aqui do exemplo, nós temos 100 nomes que serão usados para o sorteio. Na coluna D, nós vamos ter os prêmios que serão sorteados para esses nomes. Então, é um sorteador duplo. Ele vai sortear o nome da pessoa e o que a pessoa ganhou. Para isso, nós temos alguns critérios para colocar. Então, aqui, nessa área aqui, nós vamos colocar na célula F5 a quantidade de nomes que nós temos aqui. Nós temos aqui uma sequência, você vai também gerar uma sequência aqui de 1 até o final dos nomes, então de 1 a 100. Então, aqui nós colocamos a quantidade de nomes que nós temos, e aqui na célula F7, nós vamos colocar a quantidade de prêmios, que seria os prêmios que serão sorteados. E aqui no nosso caso são 10 prêmios. E aqui na célula J5, nós vamos colocar a fórmula do aleatório. Então aqui, ó, nós vamos colocar o aleatório que vai gerar um número entre 1 e o valor que eu colocar aqui na célula F5. Então funciona assim, ó, aleatório entre, lembre-se que você tem que acentuar a palavra aleatório, entre parênteses vai colocar de 1 até F5. O que é F5? F5 é 100. Então ele vai gerar um número aleatório de 1, entre 1 e 100 e vai colocar aqui na célula J5. Cada vez que ele mudar o número aqui na célula J5, ele vai mudar o nome aqui na célula K5. Então vai usar a função aqui de índice para a gente buscar o nome correspondente ao valor que está aqui. Então, para a gente fazer isso, nós usamos a fórmula índice. Você vai digitar índice, tem que ser acentuado. Entre parênteses, colocar o banco de dados, né, da onde virão os dados, que é a coluna C, está aqui a coluna C, que são os nomes. Aí vai usar a função corresp e vai colocar, entre parênteses, J5, que é o valor que nós estamos procurando, e na coluna B, que é a coluna 1, que é essa coluna aqui onde tem a sequência numérica, nós vamos encontrar o valor, o número que vai gerar a correspondência. Então, essa fórmula faz o quê? Ela busca na coluna C o nome correspondente ao valor da coluna B. No nosso caso aqui, o valor que foi colocado na coluna B é 10, e o valor correspondente é Júlia, é o nome. Então, no 10, se a gente vier aqui no 10, ó, você vai achar aqui o nome Júlia. Aqui nos prêmios, funciona da mesma forma. Você só vai mudar as colunas. Por exemplo, aqui na célula J12, ele vai gerar um número aleatório, só que ele não vai buscar na F5, ele vai buscar na F7 aqui, que é a quantidade de prêmios. Então aqui ele vai gerar um número aleatório somente de 1, entre 1 e 10. Então aqui você vai colocar, em vez de colocar F5, aqui você vai colocar o F7. E aqui, no prêmio correspondente, na célula K12, você vai digitar essa mesma fórmula, só que em vez de procurar na coluna C, você vai procurar na coluna D. E o valor que você vai buscar não é o J5, é o J12. Tá? E o B continua da mesma forma, que é onde tem a sequência. Aí você já tem os dois indicadores aqui, do ganhador e do prêmio. Então, como você já sabe, essa função aleatório entre, ela ativa toda vez que você alterar qualquer célula da planilha. Então aqui, se eu entrar nessa célula aqui, fizer uma alteração, ele foi lá e mudou. Cada vez que eu altero aqui, ele muda o nome do ganhador e muda o prêmio desse ganhador também. Então aqui ele está mudando um de cada vez. Se você quiser dar mais emoção no seu sorteio, você vai usar aqui na célula F11, você vai digitar um número aqui, nós escolhemos o número 500, o que a planilha vai fazer? Ela vai rodar 500 vezes antes de apontar o ganhador. Para isso nós criamos um botão, você clica nesse botão aqui, ela gira, ela vai rodar 500 vezes
até selecionar o número, os dois números, né? O número do ganhador e o número do prêmio. Então, no caso aqui, o ganhador foi o 86 Vicente e o prêmio foi o prêmio 9 Chocolate. Se eu clicar novamente aqui, ó, ele vai rodar mais 500 vezes, ele vai estar sempre gerando números aleatórios, e quando chegar no limite, que é 500, ele mostrou aqui, ó, Maria Helena ganhou um chocolate também. Como que nós fazemos aqui para fazer essa rotina de rodar 500 vezes? É simples, você vem aqui na aba Desenvolvedor, vai clicar em Macros, no botão Macros, e aqui em cima você vai digitar o nome da função, função repetir, e vai clicar no botão Criar. O Excel vai jogar você lá na área de programação e aqui dentro você vai digitar a rotina que vai fazer aquela repetição das 500 vezes. Vamos ver como é que a gente faz essa rotina. Então, aqui dentro da rotina, da função repetir, nós vamos primeiramente criar uma variável. Para criar uma variável, nós digitamos din, o nome da variável que a gente quer criar, a variável vciclo, e colocamos aqui as integer. Então, aqui o Excel vai criar uma variável vciclo como numérica. Na outra linha, nós vamos atribuir um valor a essa variável. Então, nós vamos colocar vciclo, que é a variável que foi criada, igual o valor. O valor está onde? O valor está na célula F11 da pasta sorteador da planilha que nós estamos trabalhando. Então, você vai digitar esse comando aqui, ó, thisworkbook.worksheets, entre parênteses, a palavra sorteador, que é o nome da pasta, entre aspas, ponto, range, abre parênteses, F11, entre aspas, e fecha parênteses. Então, o valor que estiver atribuído aqui na célula F11 vai ser colocado aqui na variável vciclo. Próxima etapa agora é criar um laço de repetição para esse valor ir aumentando de 1 até o valor que a gente colocou lá. Então, nós vamos digitar aqui a função for, e é uma variável igual a 1 to versículo. Ou seja, nós vamos criar um laço de repetição que vai de 1 até o valor que tiver no versículo. Aqui dentro do laço de repetição, nós vamos fazer com que o Excel grave na célula H4 o valor que tiver na variável i. Então você vai digitar a mesma coisa lá de cima, ó, thisworkbook.worksheet, sorteador, range, só que agora H4. Então, toda vez que ele entrar nessa linha, ele vai colocar na célula H4 o valor que estiver atribuído à variável i. Depois, a gente fecha o laço de repetição com a palavra next e está finalizada a nossa função repetir. Então, o que ela vai fazer? Primeiro, ela cria uma variável como numérica. Depois, ele vai atribuir a essa variável o valor que está na célula F11. No nosso caso, é o valor 500. E aí começa a girar um laço de repetição aqui que vai de 1 até 500. Então, o Excel vai girar isso aqui 500 vezes. Então, cada vez que ele passar aqui, ele vai colocar na célula H4 o valor de i. Então, na primeira volta, o valor de i é 1. Quando ele fizer a segunda volta, ele soma 1 nessa variável e o valor de i passa a ser 2. Ele vai lá e coloca no H4 o valor 2. E aí, sucessivamente, até chegar em 500. Então, quando chegar em 500 o valor de i, o laço para e a rotina termina aqui no end sub. Então, termina a sua função aqui, no end sub. Então é isso. Agora que você já digitou a sua função, nós vamos colocar essa função dentro do botão. Esse botão aqui que nada mais é do que uma imagem que a gente copiou da internet e jogou aqui. Tá? Você vai clicar com o botão direito aqui na imagem, vai vir aqui, ó, atribuir macro e vai selecionar a macro que você quer. No nosso caso aqui só tem uma, que é a macro repetir, que a gente acabou de criar. Eu vou clicar OK aqui. E pronto, meu botão já está pronto para trabalhar. Você clicou no botão, ele vai executar a macro até chegar no final da rotina para apontar para você o ganhador. Então tá aqui, ó, a Maria Helena ganhou uma camiseta agora. Tá bom? Então é isso aí, gente. Olha, um bom divertimento para vocês
E lembrando que lá no site você tem a descrição das fórmulas completas para você copiar e colar dentro da sua planilha, tá ok? Bom divertimento para você e um grande abraço.